Então, a gente vai aproveitar, a gente está no mês de maio. No mês de maio, nós consideramos como Maio Roxo, que é o mês da conscientização da fibromialgia e da luta pelos direitos do paciente com fibromialgia. Então, eu tenho participado de alguns grupos com pacientes com fibromialgia e tenho acompanhado a luta deles, os anseios deles, a Anfibro, a Associação Nacional de Fibromialgia. E agora, mais recente, a gente está em conversas, eu estou começando a conversar com o pessoal da comissão científica dessa associação e eles estão tentando desenvolver um protocolo com as maiores necessidades dos pacientes com fibromialgia. É algo realmente desafiador, né? Entendendo a fibromialgia como uma doença tão complexa que tem uma dificuldade de diagnósticos laboratoriais, clínicos, né? A gente não tem nada muito definido ainda sobre diagnósticos, né, da fibromialgia. Existe um consenso que a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre ele, assim, uma diretriz, né, para diagnóstico, para tratamento, mas é algo muito complexo ainda, né? Com certeza, com certeza. E com certeza é algo muito rotineiro para a gente, né? Há muitos pacientes com diagnóstico de fibromialgia, muitos diagnósticos incorretos, né? Infelizmente. É o que mais tem, né? E quando a gente vê na anamnese do paciente, a gente vê claramente que a dor se tornou persistente por conta dos excessos diagnósticos incorretos, né? Isso acaba gerando uma dificuldade muito grande. Exatamente. Samuel, vamos começar. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Henrique, eu sou fisioterapeuta aqui no Instituto, sou mineiro de cabeça e pescoço, uma clínica em Guaxupé, e aqui nós trabalhamos com pacientes com dores crônicas, persistentes, e com um enfoque na região orofacial, né? Então, cabeça, pescoço, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Samuel, que é um grande amigo, fisioterapeuta, que vai se apresentar, vai falar um pouquinho da expertise dele, da experiência clínica dele. É um prazer estar com você, Samuel, nessa manhã aqui e trazer um pouco de conhecimento para os nossos amigos. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. A gente não pode negar de forma alguma um convite vindo aí de um grande amigo que a gente tem aí de alguns anos aí, né? Pessoal, bom dia a todos. Então, para quem não me conhece, eu sou o Samuel Ludovic, sou fisioterapeuta, trabalho de forma semelhante com o Luiz, né? Tenho um consultório em São José do Rio Pardo, estado de São Paulo, que é próximo a Guaxupé, onde o Luiz tem consultório. Tenho também um consultório em Ribeirão Preto, então eu atendo nas duas cidades. As minhas clínicas são praticamente também voltadas a pacientes com dores persistentes, dor crônica, e principalmente voltadas para pacientes com dor cervical e dor de cabeça, né? E acho que eu e o Luiz aí a gente compartilha a mesma paixão aí por essas questões, né, Luiz? Pela coluna, mas principalmente por essas questões aí de dor orofacial e tudo que envolve a dor crônica, tudo que envolve a dor persistente, né? Aprendo muito com o Samuel. Samuel é uma grande referência, tem um profundo conhecimento sobre as cefaleias. Não é à toa que o convite foi feito a ele. Quando a gente fala em cefaleia, Samuel é uma grande referência. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, porque a maioria dos pacientes com fibromialgia, eles se queixam, né, de dores de cabeça. E a gente vai separar um pouquinho o que é a dor de cabeça, quais são os principais tipos das dores de cabeça, né, das cefaleias. Então, como eu falei no início, né, a gente está no mês de maio roxo, mês da conscientização da luta do paciente com fibromialgia. E no último dia 19, nós também comemoramos um dia de conscientização e principalmente de contextualização sobre a cefaleia, né? O Dia Nacional da Cefaleia. Então, o Samuel trabalha muito com pacientes com cefaleias e teve a formação, né, um mestrado em que pesquisou as cefaleias
mais precisamente a enxaqueca, né, Samuel, migrânia. Isso. Vamos contextualizar um pouquinho, né? Então, a fibromialgia é uma doença crônica que é considerada hoje como uma causa de dor persistente, que no Brasil nós temos aí uma estimativa de 10% da população apresenta fibromialgia ou diagnóstico de fibromialgia. Então, a gente vai discutir um pouquinho isso sobre o diagnóstico, né? Então, é uma incidência muito alta. Na Europa, Estados Unidos, a incidência de 5%. Então, a gente está com uma incidência muito alta e 10% é uma porcentagem muito alta, né? Se a gente considerar a população nacional, é uma porcentagem muito alta. E a grande maioria dos pacientes com fibromialgia, eles se queixam de dores de cabeça, né? E a fibromialgia, Samuel, ela tem uma manifestação muito comum, muito particular, uma manifestação na questão muscular, né? Então, de tensões musculares, de aumento de sensibilidade. A gente vai discutir um pouquinho do porquê desse aumento de sensibilidade, né? Mas ela tem uma manifestação clínica muito, muito particular em relação à musculatura, de tensão muscular, de dor ao movimento. Então, qualquer movimento do corpo é feito com dor, né? Então, todo o corpo apresenta sensibilidade. E as cefaleias, elas são muito prevalentes no paciente. Essa live, ela surgiu, inclusive, por eu estar presente em alguns grupos de pacientes com fibromialgia, e eu via muito se queixando, né? E eu falei do Dia Nacional da Cefaleia, e aí a maioria falou, eu também tenho. Então eu falei, poxa, vou chamar o Samuel e vamos apresentar um pouquinho melhor o que é, né? Porque a maioria das pessoas falam que é enxaqueca. A maioria define a sua dor de cabeça como enxaqueca. E para um paciente com dor crônica, é mais complicado ainda, né? Da gente definir isso como enxaqueca. E a gente vai discutir um pouquinho quando que a enxaqueca, quando que a cefaleia é uma comorbidade e quando a fibromialgia se torna uma comorbidade dessa enxaqueca, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Contextualiza um pouquinho para a gente, Samuel, o que é a cefaleia, os principais tipos. Tá, vamos lá. Pessoal, bom, eu acho que aqui tem fisioterapeutas, mas devem ter pacientes também, né? Não fisioterapeutas, né? Então, de uma forma simples, né? A cefaleia é o termo técnico para dor de cabeça, né? E basicamente, embora a gente ouça, e é verdade que a gente tem mais de uma centena aí de tipos de dores de cabeça, basicamente 3 estão aí no dia a dia do consultório do fisioterapeuta, meu, do Luiz, no consultório do neurologista, tá? O neurologista que é o médico especialista em tratar dor de cabeça, tá, pessoal? Basicamente nós temos 3, que é a famosa enxaqueca, chamada também tecnicamente de migrânia. Então, se você ouvir migrânia por aí, significa enxaqueca. Um outro tipo de dor de cabeça chamada dor de cabeça do tipo tensional, então cefaleia tensional, e agora eles mudaram o termo, mas eu não gostei, Luiz, porque ficou cefaleia do tipo tensão, nessa última tradução, e eu não gostei, eu acho que tensional, sabe aquela coisa de rótula e patela? Eu fiquei na rótula, eu fiquei na tensional. E a famosa dor de cabeça de origem cervical, né? Então, são essas 3. A mais comum, por incrível que pareça, não é enxaqueca, gente, é a tensional, né? Mas existem alguns critérios, então, rapidamente, alguns critérios que diferenciam uma das outras. Então, como eu sempre gosto de falar em aula, nem toda dor de cabeça é enxaqueca. A gente está muito acostumado a falar, eu tenho uma enxaqueca há muito tempo, né, Luiz? Você ouve com certeza de pacientes aí, e até de profissionais de saúde, né? Eu tenho uma enxaqueca faz muito tempo. Não, na verdade, a enxaqueca ela tem critérios, pessoal, bem específicos. Então, rapidamente e resumidamente, né, Luiz? A pessoa com enxaqueca é aquela dor de cabeça de moderada a forte. É aquela dor de cabeça que lateja, sempre mais de um lado ou pode ir para o outro lado. Ela pulsa, tá? Como se fosse um coração ali, tá? Ela pulsa. A pessoa tem muita sensibilidade, muita aversão à luz, a som e a cheiro. Isso é muito, muito característico. A pessoa pode ter náusea, às vezes até vomitar.
E ela não pode se mexer, porque se ela se mexe, dói mais a cabeça. E o se mexer não é nem andar, às vezes é virar para pegar alguma coisa, abaixar para pegar alguma coisa. Então, esses são os critérios da famosa enxaqueca. Enxaqueca, gente, é aquela dor de cabeça forte, que o paciente tem que ficar num quarto escuro. Ele não consegue fazer nada, tá? Então, isso é a famosa enxaqueca. A dor de cabeça do tipo tensional, ela não tem nada a ver com isso. É uma dor de cabeça que a pessoa passa o dia com ela. Ela pode ser leve ou moderada, mas ela passa o dia. Não pulsa, não dá sensibilidade no olho, não tem aversão à luz, a som, a cheiro, não dá náusea. Se ela faz esforço físico, pode até melhorar. Ela consegue ir na academia, ela consegue dar uma corridinha, dar uma melhorada, depois volta um pouquinho, ela passa o dia. E a sensação que a pessoa sempre fala é isso aqui, ó, que ela aperta, tá? É aquela sensação de aperto. Musculatura toda dolorida e a sensação de aperto aqui. Tá? E a outra de origem cervical, gente, que não é tão simples assim de diagnosticar, porque ela pode cursar, né, Luiz? Como a gente sabe, dentro de outras dores de cabeça, mas a de origem cervical, gente, a que vem do pescoço, ela sempre vai começar da base aqui do seu pescoço, sua cabeça, tá? Indo até o olho, tá bom? Então, ela sempre vai fazer esse caminho. Só que ela é sempre de um lado, então a pessoa sempre diz, sempre me dói do lado esquerdo, sempre me dói do lado direito. Normalmente até o fundo do olho, tá? Não pulsa, não lateja, não piora com esforço físico. Agora, ela tem uma característica interessante que se a pessoa gira o pescoço ou mexe o pescoço, ela percebe que parece que muda o padrão. Então ela fala, Samuel, ó, tá vendo? Meu pescoço não vai muito para esse lado, e aí eu sinto pegar tudo. Mas para esse lado vai. Então isso é bem característico, gente, de uma dor de cabeça que está vindo do seu pescoço. Então eu vou lá, mexo no seu pescoço, mobilizo, faço o que tem que fazer na fisioterapia. E eu gosto de falar, não sei se você concorda, Luiz, que a cefaleia cervicogênica, né, a dor de cabeça que vem do pescoço, é a cefaleia do fisioterapeuta. Né? Porque é a gente, não é analgésico, não é anti-inflamatório, gente, é fisioterapia. Né? Claro, com um profissional que saiba, né? Um profissional que saiba sobre dor de cabeça. Como, por exemplo, o Luiz, aí em Guaxupé, e eu que tenho aqui a especialidade. Mas é pescoço, gente, é fisioterapia. Tá? É cuidar desse pescoço. A enxaqueca, o fisioterapeuta também cuida, mas em parceria com o neurologista. E a tensional, eu diria que boa parte é a fisioterapia também. Mas cefaleia do fisioterapeuta é a de origem cervical. Cuidou da cervical, resolveu. Então, basicamente, né, Luiz, não sei se eu me alonguei, mas são as três comuns, tá, gente? Em primeiro lugar, 50% da população tensional, os 15 a 20% enxaqueca, essa sim que eu falei para vocês, e ali uns 4, 5% aqui vem do pescoço. Mas uma pode estar parecida com a outra. E é aí que vem a confusão. E aí quando a gente põe a fibromialgia no meio, aí vira uma salada, né? Samuel, já aproveitando aqui, a Cíntia falou que ela tem isso, eu acho que foi a enxaqueca, quando você começou a falar de enxaqueca, e às vezes passa depois que ela vomita. Depois do vômito passa. O vômito é uma manifestação dessa pane do sistema nervoso, né? Exato. É uma manifestação. Então, provavelmente isso é um resultado já a diminuição dessa pane, né? Sim. O que a gente percebe, Cíntia, é que o paciente vomita e fala, nossa, melhor. A não ser que, por exemplo, você pode ter comido alguma coisa que passou mal, vomitou, resolveu. Mas, na enxaqueca, quando você vomita, realmente dá essa sensação. Mas há uma tendência, Cíntia, disso voltar. Porque o vômito, ele acaba fazendo parte do quadro enxaqueca, como o Luiz falou. Então, pode te dar até um alívio momentâneo, mas não vai resolver o seu problema. Há pouco tempo atrás, eu estava dando aula, um colega meu do lado estava com uma crise de enxaqueca, era 10 horas da noite, ele falou, acho que eu vou lá vomitar no banheiro para passar. Eu falei, tá, tudo bem, mas chega em casa e já toma alguma coisa, porque vai passar momentaneamente. Né? Então, faz parte do quadro, realmente o paciente queixa-se disso, refere isso, eu vomito e melhora, mas há uma tendência disso voltar, porque faz parte do quadro, né? Então, não é vomitando que você vai acabar com a crise, né? Isso. Já aproveitando de falar desse sistema nervoso sensível, né, Samuel, na enxaqueca, o Daniel fala aí que ele pode ter sintomas de aversão ao som e à luz, mesmo não estando na crise? Com toda certeza.
o córtex visual, o córtex olfatório, o córtex auditivo, então toda aquela região, Daniel, do cérebro do migranoso, né, do enxaquecoso, ele é mais sensível, ele é hipersensível. Então, o paciente, mesmo que ele está fora do período de crise, se ele, por exemplo, for num churrasco, um céu aberto, assim, e o sol está a pino, e ele está bem, e ele olha para o sol, o córtex dele, o cérebro dele já é mais sensível que o cérebro de um não migranoso. A hora que ele vê aquele sol, a luz é o gatilho para ele ter dor. Tá? Então, mesmo sem dor, esse é o problema que eu fico com dó do cara que tem migrânia, né? Que tem enxaqueca. Mesmo sem dor, o cérebro dele em relação à luz, som e cheiro já é mais sensível. Então, se ele for num lugar, for cumprimentar uma pessoa, ele está super bem, foi cumprimentar uma pessoa, né, Luiz? E sentir um cheiro de perfume, né? Ferrou. Ele pode desencadear. É isso mesmo. A professora Ana Maria fala isso, não pode sentir o cheiro do perfume no laboratório. Exatamente. Abraçou, às vezes, uma pessoa. Aí é a intensidade, sentir. né? Qualquer mínimo cheiro já é o suficiente para ser um gatilho, né? Ô, Luiz, acho que só uma coisa que vale a pena abrir um parênteses aqui que eu acho legal falar, que eu acho que você deve compartilhar também da mesma opinião, que eu já falei com um neurologista sobre isso, é que eu não consigo entender por que a aversão ao cheiro, a osmofobia, ainda não está no critério de diagnóstico da enxaqueca, né? Então, para os fisioterapeutas que estão aí, a gente tem uma classificação, pessoal, né? Critério de como diagnosticar enxaqueca. A maioria esmagadora dos pacientes falam, eu não posso sentir cheiro de perfume, mas por incrível que pareça, ainda hoje está escrito lá que a osmofobia, que significa a palavra técnica para aversão a cheiro, ainda não está, só está foto e fono. E eu ainda queria entender por que não está. Eu tenho certeza que na próxima classificação eles vão pôr, porque é 99% dos pacientes, né, Luiz? Não sei se essa é a tua experiência também, né? E a literatura científica cita, né? A literatura científica relaciona a classificação que não apresenta. A Laila pergunta aqui para a gente, Samuel, quantos tipos de enxaqueca existem? Essa dúvida é uma dúvida muito comum, porque a gente, eu acho que muitas vezes a gente escuta falar sobre a enxaqueca mista, né? E aí talvez relacione com, parece que tem outros tipos de enxaqueca, né? E na verdade é apenas uma enxaqueca, mas existe apenas um tipo, né, de enxaqueca, mas ela pode estar relacionada com outros tipos de cefaleia, né? A cefaleia tensional pode estar presente, a cervical pode ser um gatilho para enxaqueca, né? Então, sim. é o que a gente chama de mista, né? Quer complementar? Não, eu acho que é só falar, né, Luiz, da migrânia, a enxaqueca, ela é dividida em duas, né, gente? Que é aquela com aura e sem aura. Então, quem tem enxaqueca aqui que está assistindo, né, Luiz? Às vezes sabe que vai vir a crise quando ela começa a ver uns pontinhos brilhantes, ela começa a ver a vista meio embaçada, a parte periférica do campo aqui, do campo visual começa a ficar meio embaçada, ela vê uma mancha e ela esfrega o olho para ver se é alguma coisa do olho e não é. E aí, quem é enxaquecoso percebe que está vindo uma crise. Isso a gente chama de aura. Tá? É um fenômeno ali transitório, né? Então, esse é um tipo, e tem o tipo que é sem aura. A pessoa já tem a cefaleia, já tem a dor de cabeça toda de uma vez, né? E a gente tem o tipo que é a migrânia quando se torna crônica, né, Luiz? Que aí entra exatamente no que você falou. É aquela pessoa, gente, que tem 15 dias ou mais de dor de cabeça por mais de 3 meses. E aí é que entra exatamente o que o Luiz falou, né? A pessoa pode ter uma coisa mista, né? Ela tem, Samuel, eu tenho quase um mês inteiro de dor, mas, assim, tem dias que é bem dolorida, parece a enxaqueca mesmo, mas tem dias que ela vem mais leve. Talvez esse dia que vem mais leve não é bem aquela crise de enxaqueca. É uma crise, talvez, de uma cefaleia tensional. E a gente sabe, né, Luiz, que existe essa questão da cefaleia mista. O cara que tem enxaqueca crônica, ele tem a enxaqueca crônica, mas ele pode ter no mesmo mês ali episódiozinhos de uma dor de cabeça tensional, mais dolorido, mais leve, mais apertando no crânio inteiro, né? Então é bem comum isso aí. Esses são, a gente poderia dizer que são os tipos, né? Sem aura e com aura, crônica e episódica, que a gente chama, né? Então,
Na enxaqueca, Samuel, existe então uma predisposição genética, né? A pessoa, ela nasce com essa modificação do sistema nervoso que ele, em algum momento da vida ele vai estar mais apto a produzir dor, né? A produzir essa sensibilidade, né? Então isso é um ponto importante que as pessoas precisam entender. Tem enxaqueca na criança, né? Então, tem crianças que eu tenho uma paciente de 15 anos, então que ela é de Passos, então ela vira e mexe, ela está aqui comigo, assim, com crises, e já foi diagnosticada com fibromialgia. E aqui eu queria deixar uma questão importante que também está nessa diretriz da Sociedade Brasileira de Reumatologia, sobre dor difusa. Ainda existe o famoso critério dos 18 pontos para avaliar a fibromialgia. E o que a gente vê hoje é que, em média, em apenas 20% dos pacientes é possível ter o diagnóstico de fibromialgia com 18 pontos. Então, não é palpar o paciente em vários pontos e já falar isso é fibromialgia. Se dói em vários pontos do paciente, é fibromialgia. Esse paciente pode ter um aumento de sensibilidade, não necessariamente é a fibromialgia, né? Então, o paciente que apresenta enxaqueca, ele pode apresentar, quando ele apresenta episódios sequenciais, né? Essa dor vai se tornando persistente, o corpo também pode ficar sensibilizado. Não necessariamente isso vai ficar só na cabeça, né? Com toda certeza. Então, aí eu acho que a gente já pode discutir um pouco de quando que a fibromialgia, entre aspas, quando que essa dor no corpo, ela pode ser uma consequência de uma cefaleia crônica, de uma enxaqueca crônica. Você compartilha a sua opinião, Samuel? Concordo. E aí, assim, na minha humilde opinião, seria um diagnóstico até desafiador, né? Porque quando um paciente ele tem dor de cabeça, mas ele te diz que você tem que perguntar para ele aonde não dói, né? Às vezes acende aquela luzinha de você falar, é fibromialgico, né? E a dor de cabeça acaba sendo mais um sintoma, né? daquela questão, né? Mas na minha visão de clínico, né? Se eu pego um paciente desse, a primeira coisa que eu vou querer saber, claro que eu tenho viés da dor de cabeça, a primeira coisa que eu vou querer saber é quais são os critérios da dor de cabeça dele. Então eu vou tentar me aprofundar ao máximo para entender aquela dor de cabeça. Se essa dor de cabeça veio após essa sensação de dor no corpo, ou se a dor no corpo ele começou a ter esse tipo de dor, essa dor difusa, queixa generalizada, e então desenvolveu a dor de cabeça. Porque a tendência é que se o paciente era enxaquecoso, ele tinha uma dor de cabeça lá atrás, né, diagnosticado, e ele começou a desenvolver esse processo doloroso, então eu entendo que ele tem a enxaqueca, mas a enxaqueca, exatamente pelo que você falou, fez com que esse paciente tivesse essa facilidade, essa predisposição a desenvolver, talvez, a fibromialgia. Fibromialgia, você me corrija se eu estiver errado, né, Luiz? O Luiz aí é um grande especialista em fibromialgia, tá, gente? Me corrija se eu estiver errado. Ela é diagnóstico de exclusão, né? Então, é isso, né? Então, eu pegaria esse paciente, embora eu tenha esse viés de ir para dor de cabeça, eu pegaria esse paciente, colheria todas as informações da enxaqueca ou da dor de cabeça dele, ver se você consegue bater em critérios, né? É a primeira coisa. Se eu não consigo bater em nenhum critério de dor de cabeça, eu começo a falar, poxa, peraí, talvez essa dor de cabeça veio depois, faz parte do quadro, né? Se essa dor de cabeça tem um histórico prévio e então ele desenvolveu uma dor difusa, eu posso acabar trabalhando com as duas coisas. Mas uma coisa tem que ficar claro, né, Luiz? Eu acho que você compartilha disso, é que uma coisa vai acabar alimentando a outra. Então, independente se o cara tinha, eu sou enxaquecoso, mas agora dói o meu corpo inteiro, ou eu nunca fui enxaquecoso, mas agora eu estou tendo, independente disso, uma coisa vai alimentando a outra, porque é um sistema nervoso central como um todo, né? E esse processo de dor, né, essa alteração de processamento, de modulação da dor, vamos dizer assim, é o que faz o paciente acabar tendo dor aí no corpo inteiro. Então, eu diria que é um diagnóstico desafiador e o tratamento também não é dos mais simples. Há tratamento, óbvio que há tratamento, mas se você não conseguir
avaliar com clareza, avaliar da melhor forma possível, o seu tratamento fica completamente perdido, né? Então, não é um paciente dos mais fáceis, eu vejo assim, né? Mas há possibilidade tranquila de tratamento. Mas quando entra nessa questão da fibromialgia, a gente tem que realmente conhecer, né, Luiz? Tem que realmente conhecer a fibromialgia e realmente entender que não é essa simplicidade, como o Luiz falou no começo, né? Não é essa simplicidade de o paciente chegar, sentar no seu consultório, como a gente vê aí diariamente. Ah, eu tenho dor no corpo inteiro, e o cara falar fibromialgia. Né? E a fibromialgia, embora seja um diagnóstico de exclusão, você tem que eliminar, né, gente, um monte de coisa para falar. Bom, sobrou isso, né, Luiz? A gente não pode fazer isso com os pacientes, né? De falar, parece que é uma falta de vontade, né? Ah, é dor no corpo inteiro, aquele paciente chato, né? É um absurdo isso, né? Deve ser fibromialgia. E não, às vezes ele pode estar passando por um outro processo aí de dor crônica, dor persistente, não tem nada, absolutamente nada a ver com a fibromialgia, né, Luiz? E passou batido, né? Perfeito. Eu acho que é exatamente isso que faz com que a gente tenha um diagnóstico, uma dificuldade muito grande no diagnóstico e, muito, por consequência disso, muitos diagnósticos errôneos, né? Eu queria pontuar, Samuel, 3 situações. Então, a gente já falou da dor difusa. Então, dor difusa não é um critério diagnóstico para definir um paciente com fibromialgia, né? Pontos dolorosos pelo corpo também não é considerado um critério diagnóstico relevante para diagnosticar a fibromialgia. Então, isso é um outro ponto. E era, né, Luiz? Por muitos anos. Eu acho que é por isso que a nossa prevalência de fibromialgia ela é o dobro do resto do mundo, né? Então, acho que de abordagem muitas vezes, né? Provavelmente isso deve estar acontecendo. E acaba levando também a tratamentos confusos, né? Então, as pessoas compartilham muito medicamentos, formas. Então, a gente tem aqui, até interessante que está parado aqui, a Márcia fala, Cefalive é bom para enxaqueca. Acho que o Samuel pode até falar melhor, que ele tem uma incidência até maior de pacientes na clínica. Mas não é bom para todos os pacientes, né? Não são todos os pacientes que vão responder bem para um medicamento específico, né? Então, existem abortivos diferentes para enxaqueca, né, Samuel? Eu acho que é legal isso, principalmente se você pega um paciente com essa queixas de enxaqueca e essa queixa que parece uma fibromialgia, né, você vai ter medicações, tem um tratamento todo específico para ele. Não adianta só eu também separar as coisas, né? Você vai ter que tratar o paciente como um todo. Pode até ter 2 diagnósticos, ele até pode, mas você vai tratar o paciente como um todo. E isso a gente está falando, eu falo isso também em relação à medicação. Para enxaqueca existem medicações específicas, pessoal, tá? O Cefalive é uma delas, mas uma coisa que a gente tem que ficar atento se você tem realmente enxaqueca diagnosticado, né, Luiz, que é um processo de dor crônica, é dor, a enxaqueca é crônica, é crônica. Ela não tem cura, mas tem tratamento, né? Então, se você tem enxaqueca, mas você faz automedicação, você toma o analgésico que você gosta, o anti-inflamatório que você gosta, mais de 10 comprimidos por mês é considerado abuso, gente, por incrível que pareça. E aí você acaba criando um outro tipo de dor de cabeça. Então, você tem a enxaqueca, você cria um outro tipo de dor de cabeça por excesso de analgésico, e aí junta com essa questão, esse processo de dor crônica, então vira um samba, uma bagunça, que o profissional vai ter que separar. E a primeira coisa que ele vai fazer, gente, é limpar você dessa medicação errada. Então, você vai ter ainda uns 2 meses que você vai ficar meio, talvez, tendo um efeito rebote, sentindo-se meio mal, né? Instável, né? Com remissões. Instável, exatamente, né? Então, a gente fala, o Cefalive é bom? Ela é bom. Não é uma medicação específica para enxaqueca. Tem medicações específicas, tá, pessoal? E o excesso de medicação, eu acho importante falar isso, cria abuso. Abuso de analgésico vai criar um outro tipo de dor de cabeça,
tá? E aí, para resolver isso, precisa separar as coisas, precisa limpar, fazer você parar de tomar tuas Neosaldina da vida, entrar com medicação específica, né? E aí torna-se um pouco mais complexo, complicado, quando ele cursa com aí uma possível questão fibromialgia, com alguma fibromialgia. Possível diagnóstico, né, Luiz? De fibromialgia. E aí o cara vai ter que cuidar da enxaqueca, mas também vai ter que cuidar dessa possível questão aí da fibromialgia, que aí eu acho que você pode falar melhor sobre a questão do tratamento, né? Então, acho que a gente já conseguiu responder, Samuel. Sumiu aqui você. Aí, voltou. Foi mexendo aqui nas perguntas. Eu acho que a gente conseguiu responder várias perguntas aqui, várias questões relacionadas a medicamentos. Tem muitas pessoas que passaram por crises sequenciais, que tiveram que tomar muito medicamento, injeções para tentar controlar essa dor na enxaqueca. E algumas pessoas perguntaram sobre a cura, né? Eu acho que você já acabou de falar, a enxaqueca não tem cura, mas ela tem tratamento. É possível ficar anos sem episódios de enxaqueca, né? Exatamente. No passado, a Sociedade Brasileira de Cefaleia lançou uma campanha de 3 é mais, né? Então, 3 episódios em um mês já é considerado algo importante, sério, e que deve procurar uma ajuda médica, tratamentos especializados para controlar isso, porque isso pode aumentar o número de episódios, né? Sim, com toda certeza. A gente põe os critérios, os tradicionais, eles falam 5, mas isso eu falo que é um organismo vivo, né, Luiz? A Sociedade Brasileira fala 3, gente, não tem que ficar esperando 5. O neurologista, ou sei lá, se cair na mão do fisioterapeuta, ele vai ficar assim: quantos episódios você já teve na vida disso? 4? Não, então não é. Não, a sociedade está corretíssima nisso, né? Adiantar a coisa, né? Quanto mais cedo você começa a tratar, gente, melhor. Eu acho que isso vale para enxaqueca, para as dores de cabeça, para a fibromialgia. Quanto mais cedo você recebe um diagnóstico, você recebe um tratamento adequado, né? Por isso que as coisas vão mudando ao longo do tempo. E eu concordo plenamente, acho que você concorda com isso também, né? 3 episódios, já tem que e procurar ajuda porque tem tratamento. A pessoa fala: nossa, então eu sou um doente crônico. Não, você não é doente. Você tem uma condição aí, uma enxaqueca, mas que é completamente passível de tratamento farmacológico, então medicação, e não farmacológico, né? Fisioterapia. Né? Fisioterapia. Então você consegue passar bem. Eu tenho pacientes que não vão... por exemplo, eu tenho um paciente que me procura, uma paciente lá de Ribeirão que me procura... já me procura uma vez por ano, né? Isso que eu quero dizer. Então ela vem, trata ali um tempo comigo, passa um ano sem, aí ela teve uma crise de novo. Então quer dizer que meu tratamento não foi legal? Não, foi, deu certo. Só que faz parte do quadro. Uma pessoa que tem 20 dias de dor, você consegue deixar ela com 20 dias de dor mês, você consegue deixar ela com 5, 10 dias de dor mês, ela vai te abraçar, a qualidade de vida dela melhora em 50%. Né? Então, não tem cura? Não tem cura, mas você pode passar anos sem ter dor. Você tem tratamento. Né? Bem, como as discussões aqui elas estão mais pautadas na enxaqueca, e eu acho que está interessante aqui, Samuel, porque algumas pessoas já falaram assim, a Márcia ela fez uma correção, na verdade não foi uma afirmação, ela perguntou sobre o Cefalive, porque ela toma Anador e não melhora, então ela queria saber um pouco mais. Então o Cefalive pode ser uma terapêutica. É importante uma consulta com o neurologista, com o cefaliatra, né, para que ele possa ajustar o melhor medicamento ao perfil, né, ao perfil do paciente. Outras pessoas já falaram, comigo não funcionou o Cefalive, outras falaram, eu tomo insulina. Então aí já vão surgindo outros medicamentos aí, na experiência de cada um, né? A Chile acabou de falar de dipirona 3 vezes por semana. Então, é uma gama de medicamentos. É muito importante a consulta com o neurologista, né, Samuel? 3 vezes por semana aí. Para o perfil do paciente, para o momento do paciente, né? Essa questão de dipirona 3 vezes por semana precisa ser revista mesmo. É muita coisa. É importante a gente sempre lembrar as pessoas de que o excesso de medicamento, o uso abusivo de medicamento, essa interação medicamentosa pode aumentar a sensibilidade
Exato. Isso pode fazer com que o paciente tenha mais episódios de dor de cabeça e no caso do paciente com fibromialgia, ele pode ter mais episódios de dor e incapacidade, né? Exatamente. Como são condições crônicas, né, Luiz? São condições persistentes, o abuso de analgésico, o abuso de medicação, gente, vai ser prejudicial não só para enxaqueca, não só para dor de cabeça, mas para fibromialgia e qualquer outro tipo de condição. Uma dor lombar não é recomendado de forma alguma, uma dor lombar persistente, uma dor nas costas, gente, persistente, não é recomendado de forma alguma o uso de medicações. Cada vez mais a gente vê menos necessidade disso, a não ser em episódios muito agudos, né, Luiz? E o abuso, toda vez que eu tenho uma dorzinha eu já tomo, toda vez que eu tenho uma dorzinha eu já tomo, você vicia o teu sistema nervoso central, ali periférico, com aquela entrada de medicação, que a tua própria... A gente tem uma farmacinha interna, gente, né, que a gente chama de farmácia interna, você tem um controle interno automático analgésico. Então, você acaba entrando em disfunção, a tua farmácia interna para de funcionar. Né? Ela para de funcionar, você não consegue dar condições do seu corpo se autorregular. Né? Então, o abuso de medicação, gente, seja para qualquer tipo de coisa, hoje a gente está falando de dor de cabeça e fibromialgia, ela só tende a piorar. Por isso que existe a recomendação, Luiz, para fibromialgia, eu não sei essa recomendação, mas para dor de cabeça é isso, de 10 a 15 comprimidos de analgésico e ou anti-inflamatórios no mês, sem que isso tenha sido prescrito, você vai ter a sua dor de cabeça muito mais aumentada, como o Luiz disse, você vai aumentar a sensibilidade. Então, não passa, eu tomo, não passa. Porque você está tomando medicação demais. Né? Você está criando um outro problema. Alguns amigos aqui falaram de crises hipertensivas. Então, assim, tem muitas coisas que podem se tornar gatilhos da enxaqueca, né, Samuel? Então, a hipertensão, alguém falou aí também sobre nervosismo, estresse, ansiedade. Então, tem um colega fisioterapeuta que colocou aqui também. Então, acaba tendo muitos gatilhos que podem... E esses gatilhos não tem um padrão, né? Cada pessoa tem um gatilho específico, né? Tem pessoas que são gatilhos alimentares. Eu tenho quando eu como banana. Paro de comer banana, não tem problema. Pronto. Né? Então, quando é simples assim, tá tudo certo, né? Na grande maioria das vezes é algo muito mais complexo. E eu queria abordar uma coisa, Samuel, a gente está caminhando para os nossos 20 minutos finais, passa muito rápido quando o assunto passa rápido, né? Eu queria falar um pouquinho sobre sono, sobre fadiga e aspectos cognitivos. No critério diagnóstico para fibromialgia, sono, fadiga e aspectos cognitivos, eles são obrigatórios na avaliação desse paciente para diagnóstico de fibromialgia. A gente sabe hoje que o sono, ou a privação do sono, é um dos fatores que está associado à sensibilização central, à neuroinflamação, né? Então, é possível, quando eu fico por noite sem dormir, e isso é algo corriqueiro no paciente com fibromialgia, tem muita dificuldade para dormir, e os pacientes com enxaqueca também, né, quando eles estão vivendo o período da crise, tem muita dificuldade do sono, e aí vira um ciclo vicioso, né, porque... A bola de neve, né? Essa neuroinflamação, essa irritação do sistema nervoso central faz só produzir mais sensibilidade para o corpo, né? E eu acho que é a partir daí que o paciente com enxaqueca, que tem uma enxaqueca isolada, pode fazer com que essa sensibilidade do corpo leve a um mau diagnóstico de fibromialgia, né? Por um excesso de sensibilidade no corpo que está sendo produzida pelo sistema nervoso central, não é isso? A privação do sono é uma das coisas mais... Não a privação do sono, mas eu diria, né, a questão do sono como um todo, como você falou, né, é uma questão extremamente importante, né, pessoal que tá assistindo aí, que não é profissional da saúde, isso é importantíssimo, o cuidar do seu sono, a famosa higiene do sono, né, Luiz, que a gente chama de higiene do sono. O sono regular, uma hora correta para dormir, uma hora correta para acordar, isso é muito comum na dor de cabeça, gente. Eu acho muito interessante e válido falar isso.
O paciente tem dor de cabeça, tá, gente? E aí ele acorda todo dia às 7 da manhã e vai dormir às 10 da noite. 7 da manhã às 10 da noite. No sábado, da sexta para o sábado, ele foi dormir às 3 da manhã e acordou às 11h30 da manhã, tá? E aí ele fala, poxa, eu não estou trabalhando hoje, por que é que eu tive crise? Exatamente porque você fez uma mudança brusca. Brusca. E qualquer mudança brusca para o paciente com dor de cabeça, mas principalmente com enxaqueca, é um gatilho. O sono, especificamente, é um gatilho enorme. A privação do sono, ou o dormir em excesso, ou a privação do sono, né, ou essa falta de regularidade na enxaqueca do sono, né, essa falta de regularidade do sono na enxaqueca, é um enorme gatilho que você tem que tomar muito cuidado. Mas não só na dor de cabeça, né, Luiz? Como você bem disse, né? É nas dores crônicas, na dor persistente como um todo, na fibromialgia, que tem isso como diagnóstico hoje, né? O cara tem que ter essa disfunção do sono, né, Luiz? E aí, se você não cuida, vira uma bola de neve, né? A falta do sono gera mais dor, ele já tem a condição, aí ele dorme menos, aí vai tendo mais dor ainda, né? É um pilar, né? É um pilar que você tem que cuidar muito bem, né? Sim. Samuel, eu queria abordar uma coisa aqui. A Leonara, que é uma aluna nossa aqui de Gospé, acho que você conhece também. A Leonara falou Ionara? A Leonara. Leonara. Exercícios aeróbios, eles podem liberar estímulos analgésicos no organismo, podendo ser um dos tratamentos para cefaleia e fibromialgia. Isso é muito interessante porque muitas pessoas, eu acho que a maioria dos pacientes com fibromialgia já sabem que exercício é fundamental para o tratamento da fibromialgia. É o nosso padrão ouro, né, para o tratamento da fibromialgia. Exercícios. Existe ainda uma divergência, exercício de força ou exercício de aeróbio, né? Então, existe ainda uma discussão na literatura. Isso que eu ia te perguntar mesmo. Com benefícios para os dois lados, né? Para os dois lados. Parece que o exercício aeróbico apresenta uma capacidade melhor para gerenciamento e para melhora da incapacidade da dor, né? Parece, é uma tendência, né? E aí, tem uma coisa importante que a gente precisa entender, né, Samuel? Tem estudos que mostram que para enxaqueca também o exercício com uma frequência cardíaca em média de 70%, de 70%, 78%, ela melhora mais de 80% dos sinais e sintomas da enxaqueca e dos episódios de enxaqueca. Só que não significa que eu vou falar para a Dona Maria, que aparece no meu consultório, e falar, Dona Maria, corre. Né? É verdade. Não tem como. A Dona Maria já sabe que exercício é bom, todo mundo fala que exercício é bom. Mas a prescrição do exercício, a forma que a gente vai trabalhar isso é que é determinante para a gente conseguir ter uma melhora. Eu tenho pacientes com fibromialgia que falam que fez o exercício e piorou. No exercício piorou. E a gente também tem em dores de cabeça, né? Quando faz exercício, piora. Então, o exercício pode se tornar um gatilho para dor de cabeça, né? Com toda certeza. Na dor de cabeça, eu diria, principalmente na enxaqueca, a gente tem muito trabalho mostrando essa melhora, com toda certeza. Melhora a intensidade que a pessoa sente, melhora a frequência, ela diminui os dias. Tem um estudo há pouco tempo que eu li sobre bike, que eles fizeram em pacientes com migrânia, andando de bicicleta, né? Então, quem fez lá o protocolo proposto por eles melhorou muito a frequência e intensidade da dor de cabeça, né? Então a gente sabe que o exercício de uma forma geral ele é bom. Entretanto, eu acho que vale a pena salientar, acho que também especificamente na enxaqueca, eu até acabei pondo um vídeo no Instagram falando sobre isso, mas um vídeo bem curtinho, que o paciente com enxaqueca, lembra que a gente falou que ele piora com esforço físico, né? Então, dependendo da forma como você for prescrever isso, acaba acontecendo com o que o Luiz falou. A pessoa pode piorar. Até pela própria questão dela não estar condicionada ainda a receber aquela carga de exercício e pela própria condição da enxaqueca, se ela tiver enxaqueca. Então, você vai passar um exercício, não, pode correr, pode caminhar, né? Que nem o Luiz falou, pode correr, Dona Maria. Não é bem assim. Tem que ser estudado caso a caso, principalmente pacientes fibromiálgicos que estão cursando com dor de cabeça junto, ou paciente que só tem dor de cabeça, o paciente enxaquecoso, que é uma gavetinha ali específica, que você tem que tomar muito cuidado, ela fala, você mandou eu andar, eu fui andar, cheguei em casa estourando de dor de cabeça.
né? Então tem que tomar muito cuidado, porque o exercício tem que ser prescrito, mas ele tem que ser individualizado, né? Individualizado a forma a frequência do exercício, a intensidade do exercício, o tipo de exercício. Eu acho que é legal, Luiz, você comentar sobre isso. Você também é um grande conhecedor dessa questão do exercício na dor. O exercício tem que dar prazer, né, Luiz? Exato. Exatamente. Ele tem que ser o que a pessoa gosta, não é? Exatamente. Eu costumo falar isso, exatamente isso. A gente tem tipos de exercícios, então a gente sabe que o exercício é bom, procure o que você gosta, né? Aqui na clínica eu sempre falo, a gente tem um treinamento funcional, mas vai lá, não é o que você se adapta, caminhe, faça uma caminhada meia horinha todos os dias, já é um excelente início e já é uma forma de trabalhar o que você falou, né, Samuel? A farmacinha natural. Fazer o seu próprio organismo começar a gerenciar melhor o seu processo de sensibilidade do corpo e sensibilidade do cérebro, né? É legal falar da farmacinha, Luiz, porque as pessoas não sabem que isso existe, né? E vamos pensar numa dor de cabeça do dia a dia aí. Você teve passou a quarta-feira inteira com dor de cabeça. No outro dia você acordou sem. Por quê? Porque é a tua farmacinha. Então você tem os seus analgésicos bonitinhos aí que cuidam, né? E quando a gente começa a deixar isso de lado, não se cuidar, não dormir direito, no caso da dor de cabeça, às vezes não se alimentar corretamente, não fazer exercício físico, não controlar o estresse, a tua farmacia interna ela vai perdendo força. Ela vai perdendo a potência que ela tem. Aí, para piorar, você toma medicação, né, Luiz? Em cima de medicação. Né? Então, o que a gente tem que fazer? É estimular a farmacia, né, Luiz? É o que a gente sempre fala para os pacientes, né? Sim. A gente falou aí do sono, né, Samuel? O sono, quando você dorme mais ou você dorme menos do que você está acostumado, também é um gatilho para você ter enxaqueca, né? Com certeza. Com certeza. Agora. A Larissa tinha perguntado um pouquinho mais para cima, e isso eu falei no último sábado, em uma aula que eu dei para pacientes com fibromialgia, pelo menos para que eles saibam que existe um critério diagnóstico que foi determinado em 1990, depois ele foi atualizado em 2010 e agora, mais recentemente, em 2016, foi atualizado um critério diagnóstico pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, pelo menos para o paciente, é importante ele entender se o médico, o fisioterapeuta, está utilizando esse critério diagnóstico na sua avaliação. Eu acho que o paciente não precisa entender a fundo o que é esse critério diagnóstico. Se ele quiser, eu posso até passar, existe isso na internet, o critério diagnóstico para fibromialgia. O paciente precisa entender que existe esse critério e que o profissional da saúde ele precisa usar isso como base para o diagnóstico da fibromialgia, né? Assim como você falou muito bem, Samuel, para enxaqueca, para cefaleia tensional ou de tensão, né? A cefaleia cervicogênica, existem algumas características clínicas que levam ao diagnóstico mais específico para uma delas, ou para uma associação, né? Então, o paciente precisa conhecer que existe o critério e ele precisa saber se o profissional está usando. E nós, profissionais da saúde, temos que utilizar o que a literatura está preconizando que seja fundamental para a gente ter um diagnóstico mais assertivo, né? E eu acho que é exatamente isso que tem feito com que os diagnósticos sejam tão variados, né? Tanto para enxaqueca quanto para fibromialgia, né? E em relação à fibromialgia, Luiz, ela mudou ao longo dos anos, né? Isso até queria que, se fosse, acho que dá tempo, né, de comentar. Ela foi mudando ao longo dos anos, né? Então, eu acho legal salientar para as pessoas, não é porque tudo que você aperta que dói, aqueles pontos específicos, né? Isso mudou, né? Foram acrescentando outros critérios, né, Luiz? Existe a questão da dor difusa, mas ela é apenas uma questão, apenas um critério, não é? É isso, né, que a gente tem que levar em consideração hoje, né? Mas existem o sono e tem mais algumas outras coisas, Luiz, que eles mudaram? Sim, tem uma associação em relação aos hábitos de vida, alimentação. A gente acabou de falar dos aspectos cognitivos, né? Então, é muito importante fadiga, né? O quanto que esse paciente tem de fadiga. Legal. Isso está associado a essa incapacidade e à sensibilidade, né?
aos episódios de sensibilidade do corpo que levam a uma incapacidade que o paciente não consegue levantar da cama, que também acontece com o paciente de enxaqueca, né, que apresenta enxaqueca, né? Então, é importante a gente considerar isso. E uma coisa, Samuel, que eu tenho uma preocupação que tem acontecido muito, eu tenho acompanhado nos grupos, são alguns diagnósticos, alguns exames em que os pacientes investem muito dinheiro e que a literatura científica não dá suporte para o uso de alguns recursos, né? Dentre eles, eu destaco a termografia, que é um diagnóstico, é um exame interessante, ele não é descartado, mas a literatura científica não dá base científica para o uso da termografia para diagnosticar fibromialgia. Então, ele é um diagnóstico, ele é coadjuvante, né? Principalmente quando existem processos inflamatórios no corpo, e a fibromialgia não necessariamente existem processos inflamatórios. É muito importante a gente levar isso em consideração, porque muitos Muito legal. você tem inflamação no corpo, nas articulações. Na minha graduação eu escutava isso, tem inflamação nas articulações. Então, e os pacientes tomam anti-inflamatório de forma abusiva, como você falou, 10 vezes no mês, né? Então, é muito importante a gente considerar isso como um dos fatores que podem estar levando à piora do quadro clínico, né? Exatamente, essa questão da inflamação é legal a gente falar, né? Embora algumas condições, né, patologias, exista o processo inflamatório que deve ser controlado, gente, a maioria das doenças crônicas, eu acho que é legal isso falar tanto para o profissional de saúde que está vendo a gente, para a pessoa que não é profissional da saúde, a maioria, pessoal, das condições crônicas de dor, aquela dor persistente, já não tem processo inflamatório ali. Por isso que a medicação anti-inflamatória pode não surtir efeito. A condição tem que ser tratada de uma outra forma. Ele pode ter, um dia ou outro, um processo inflamatório aparecer, mas não é característico. Uma coisa é você quebrar a perna, aquilo ali vai ter um processo inflamatório. É agudo, gente, mas uma condição crônica, uma condição persistente, eu acho que você concorda comigo, Luiz, não sei, não existe processo inflamatório. Então, uma tendinopatia, uma tendinite, gente, lá, antigamente a gente entendia que era inflamação do tendão, mas a gente sabe hoje que não tem inflamação ali, é um outro problema. Então, uma dor nas costas de 20 anos não tem inflamação ali, dificilmente vai ter um processo inflamatório. É uma outra condição, gente, é uma disfunção, um mau funcionamento da regulação da dor dentro do seu corpo, né, Luiz? Perfeito. É isso, acho que a principal mensagem é essa, né, Samuel? A dor, ela é processada no nosso sistema nervoso central. Então, eu posso falar que a dor ela está na sua cabeça, mas ela não é coisa da sua cabeça. Perfeito. A dor, perfeito. É real. A dor é real, né? Mas ela está na nossa cabeça porque ela está no nosso sistema nervoso central. É ele que está processando todas essas informações que a gente falou até agora, estão sendo todas elas processadas no nosso sistema nervoso central. Inclusive a informação do exercício, né? O exercício que faz o nosso sistema nervoso central modular a ponto de produzir substâncias boas para o nosso corpo. E aí um outro ponto interessante que você falou, que causou um bug na cabeça de alguns amigos nossos aqui, aquilo acabou de perguntar, tendinite não é inflamação? Então, vamos fazer uma live. Muitos pacientes com fibromialgia, eles apresentam diagnóstico de tendinopatias, né, de tendinites, e aí começam a usar anti-inflamatórios. E é isso, Keila. Tendinopatia, tendinite não é um termo nem utilizado mais por nós profissionais da saúde, mas tendinopatia é um processo de doença do tendão, mas não pode nem falar muito doença, né, Samuel? Porque também uma degradação, vamos dizer assim, né? Exatamente, é um processo de degeneração, de degradação das estruturas do tendão, né? Então, e isso pode ser, dependendo da idade, pode ser uma condição normal do corpo, né? Pelo uso, pelos os desgastes naturais do corpo. Isso não está associado à dor, né? Isso é um ponto importante que realmente vai dar uma outra discussão. A gente marca. Mas é legal, viu, gente? É legal vocês ouvirem, quem está aqui com profissional de saúde ou não, né? A gente aprende na faculdade, eu aprendi, Luiz aprendeu na faculdade, que
você tinha que cuidar da inflamação, mas em paciente com dor crônica, gente, uma tendinite de 2 anos, não tem processo inflamatório ali, dificilmente. Uma dor de cabeça tensional, gente, não tem processo inflamatório ali. Uma dor lombar antiga, não tem processo inflamatório ali. Né? Hoje a gente sabe por pesquisas bem robustas, gente, bem feitas. Tá? Então isso é uma coisa que a gente já tem conhecimento grande. Né? Por isso que o cara fica se entupindo de anti-inflamatório e não melhora. Mas eu tomava, às vezes dá uma melhorada, depois volta. Por exemplo, vou te dar uma informação. O ibuprofeno, que é uma medicação bem conhecida, ele é analgésico, mas ele tem um pouquinho de anti-inflamatório dentro dele. Então, a pessoa acha que melhorou, né? Mas ela tomou um analgésico, tinha um pouquinho de anti-inflamatório, que não fez diferença nenhuma, mas a dor depois vai voltar. Tá? Mas me mandaram tomar isso aqui como anti-inflamatório. Tá, mas ele tem um efeito muito maior analgésico. Então é legal a gente conhecer, as pessoas também conhecerem isso, tá? Se entupir de anti-inflamatório, tá? Seja a famosa cortisona, ou seja o próprio ibuprofeno, ou qualquer cataflã, lembra do cataflã? Todas essas medicações anti-inflamatórias, gente, se entupir não vai resolver o seu problema. E em pacientes com fibromialgia, em pacientes com tendinopatia, em pacientes com dor lombar crônica, dor no pescoço crônica, dor de cabeça tensional crônica, não vai resolver. Existem pacientes específicos, gente, que vão precisar. Mas a maior parte, eu garanto, o Luiz garante para vocês. Na verdade, a gente não garante nada, é a ciência que está mostrando para a gente. Né? A gente não é nada, mas é a ciência que está mostrando para a gente que a maioria dos pacientes com dor persistente, dor crônica, não vai se beneficiar, assim, do anti-inflamatório ou analgésico. Talvez seja um paliativo ali, mas o tratamento não é esse. Né? Samuel, aí é um caso interessante, a gente está no último minuto, a Keila faz terapia com choque, ela tem diagnóstico há 13 anos. Então, Keila, isso se aplica totalmente a esse quadro, tá? Com um quadro crônico, esses medicamentos e essa terapia de choque não é o recurso mais efetivo para tratar sua tendinopatia. Tá? A gente está aí com 40 segundos, Samuel. Queria agradecer muito a você. Eu acho que a gente vai ter que combinar um novo encontro, porque eu acho que renderam ótimas discussões aqui. Tá muito legal. Tem muita coisa para discutir, né? É um tema muito amplo, muito complexo. E agradeço muito a presença de todo mundo aqui que está com a gente, de pessoas que a gente ainda não conhece, mas esperamos conhecer, nossos ex-alunos, nossos colegas, muito bacana. Dalton, diretamente da Itália, muito legal. Dalton,